abençoado! Tudo bem com você? Espero que sim! Seja bem-vindo ao meu canal, Biologando com a Tia Pri. Eu sou a Tia Pri e sou professora de Biologia. Criei esse canal aqui para colocar os assuntos que eu trabalho com os alunos do ensino médio. Então, bora lá estudar mais um conteúdo que eu preparei para você. Saca só esse esquema que eu montei aqui. Essa aula nós vamos falar sobre o ciclo celular, sobre o ciclo de vida da célula. Falou em ciclo celular, você está estudando o quê? O ciclo de vida da célula. Assim como a gente, as células também têm um tempo de vida, ok? E aí quando ela chega nesse tempo determinado e marcado, o que vai acontecer com ela? Ela vai olhar e vai ver, o que eu faço agora? Eu vou morrer ou eu vou dar origem a novas células? É exatamente isso que vai acontecer. Durante o ciclo celular, a célula ela vai ou chegar ao seu fim e morrer, ou ela vai dar origem a novas células, ok? Ela vai o quê? Fazer a divisão celular e, consequentemente, formar novas células. Quando eu falo em ciclo celular, é exatamente isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo uma parte do ciclo chamada de intérfase, que é a maior parte do tempo da vida da célula. Durante a intérfase, todas as células elas ficam lá trabalhando e fazendo todas as atividades que vão fazer com que ela funcione. Tudo bem? Então, na intérfase é isso que está acontecendo. E um outro momento desse ciclo que nós chamamos de mitose. A mitose corresponde ao momento em que efetivamente a célula está se dividindo. Então, quando chega aqui na mitose, aquela célula que não morreu, aquela célula que resolveu dar origem a novas células, o que ela vai fazer? Uma célula vai formar duas que vão ser iguaizinhas entre si. E isso só é possível por quê? Porque antes da mitose acontecer, durante a intérfase, essa célula ela vai se preparar, ok? E aí nós vamos conhecer quais são esses eventos importantes aqui da intérfase, ok? Quando a gente fala na intérfase, o que nós estamos falando? Entre uma fase e outra. A intérfase é justamente isso. É a fase em que a célula está entre uma divisão celular e outra, entre uma mitose e outra, ok? E quais são as fases, as divisões que nós temos aqui da intérfase? A intérfase ela é dividida em três fases. Uma fase chamada de G1, que corresponde a esse momento, representado no meu ciclo, ok? A fase chamada de S, que é esse momento da vida, do ciclo, e a fase conhecida como G2. Então, a fase G1, S e G2 são as fases da intérfase, ok? Perfeito. O que acontece na fase G1, na fase S e na fase G2, ok? O que significa esse G? O que significa esse S? G significa gap. Gap, traduzindo, é intervalo. E S significa síntese, sintetizar, produzir alguma coisa, tá? Então, durante a minha intérfase, essa célula ela vai estar no momento em que ela se prepara para que a divisão celular ocorra. Mas essas três fases, elas ocorrem em todas as células do nosso corpo? Talvez você tenha se perguntado isso. Então, veja lá. O que nós temos aqui, gente? Existem células do nosso corpo que vai acontecer o seguinte. Essa célula ela foi formada pela mitose, foi formada essa célula, tá? E aí essa célula ela vai entrar numa fase que nós chamamos de G0, não é nem G1, filho. É a fase G0. Então, marcar aqui para você, ó. As células que entram na famosa, na chamada fase G0, elas vão estar o quê? Paradas, tá? Elas vão estar trabalhando para se manterem funcionando, ok? Então, eu vou ter produção de proteínas, eu vou ter produção de RNA, eu vou ter essa célula crescendo, trabalhando, realizando as suas atividades, normal, sossegadinho, perfeito, tá?
Eu tenho células que vão passar a vida delas todinha nessa fase G0, dessa forma. E aí, num determinado momento, ela vai receber um sinal e aí ela vai entender que ela vai morrer. Ou seja, eu tenho células que só vão ficar na fase G0. Elas não vão duplicar, passar por fase S, não vão entrar em mitose, não vão dar origem a novas células. Elas foram formadas, elas vão ter um tempo de vida e enquanto a morte delas não acontecer, elas vão estar o quê? Trabalhando, 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 ok? Quais são as células do corpo que isso acontece? Que elas ficam durante toda a interfase delas, nesse momento chamado G0. São as células do seu cérebro, né? As células nervosas, os neurônios, são as células musculares e as células do coração. Essas são células do nosso corpo que uma vez formadas, uma vez quando elas foram formadas lá durante o seu desenvolvimento embrionário, foi ativado e ela se transformou em um neurônio, ou se transformou numa célula cardíaca, ou se transformou numa célula muscular estriada, ela nunca mais vai realizar o ciclo celular. Ela nunca mais vai dar origem a novas células. Isso significa que se você sofrer um acidente e lesionar alguma célula dessa, você não vai conseguir produzir outro. O seu corpo não vai conseguir produzir outro. É por isso que a gente tem hoje terapias e grande pesquisa em relação às células troncoembrionárias, porque essas células troncoembrionárias são células indiferenciadas, elas não sofreram nenhum tipo de ativação genética, então elas podem se transformar em qualquer célula do nosso corpo, ok? Mas perceba, você pegou uma célula que estava sendo formada no embrião e colocou em contato com um tecido que já existe, então acredita-se que essa célulazinha embrionária ela vai se transformar naquilo que você quer que ela seja, perfeito? Tá? Aí sim, quando eu tenho células que precisam entrar no ciclo celular, o que vai acontecer? Elas vão sair dessa fase G0, elas vão receber um sinal químico e elas vão entender que elas precisam ir para a fase G1, ok? Quando essas células vão para a fase G1, o que vai acontecer na fase G1? Eu tenho um momento de preparação para que a divisão celular aconteça. Então, essa célula ela vai estar em elevada síntese de proteínas, vai estar com o seu metabolismo bem acelerado. Essa célula vai produzir muitas proteínas, muitos RNAs, essa célula vai aumentar o seu volume celular. E tudo isso que está acontecendo aqui é para fazer com que a divisão celular aconteça de forma adequada, ok? Então, ela vai sair dessa fase G0 e vai iniciar nesse momento aqui, G1, perfeito. Quais são as células que passam boa parte do tempo da vida delas? Na fase G0 e iniciam o seu ciclo quando precisa. São as células, por exemplo, do fígado, são as células do seu osso, quando você sofre um acidente, né? E aí você quebra o osso, você percebe que esse osso ele volta a ser como ele era antes. Por quê? Porque uma vez que foi quebrada, esse foi o sinal que a célula recebeu para que ela saísse da fase G0 e iniciasse a sua preparação para ir para o ciclo e a formação de novas células a fim de repor o tecido que foi o quê? Lesado. Isso acontece com esse tipo de tecido do corpo. Porém, existem células do nosso corpo que vai acontecer o quê? O tempo todo elas estão dando origem a novas células. São as células da pele, são as células do intestino, por exemplo. Quando você toma banho, o que está acontecendo? A camada de células mortas que existe aqui na sua pele, essa camada de células mortas, elas saem junto com a água do chuveiro. Quando você vai no banheiro e faz o seu cocôzão, junto com as fezes, saem o quê? Saem as células do intestino, percebe? Você precisa repor isso daí. Então, constantemente, essas células estão realizando o ciclo celular para repor, para formar
células que são iguais e repor aquilo que você acabou perdendo. Então, o que a gente tem? A gente tem células que de vez em nunca realizam o ciclo celular. Células que de vez em quando precisa realizam o ciclo celular. E células que de vez em sempre realizam o ciclo celular. Então isso está acontecendo. Vamos pensar nessa célula que está realizando esse ciclo celular. Aqui passou pela fase G1, o que eu tenho? Esses eventos importantes aqui, que é a alta produção de proteínas, o aumento do volume celular e produção de RNA. Tudo isso vai ser utilizado nas fases que vêm depois. Por quê? Qual é a fase depois? A fase S, da minha intérfase. S significa síntese, produzir. Produzir o quê? Produzir moléculas de DNA. Então, o que está acontecendo aqui? Todas as moléculas de DNA que existem na célula, nessa célula que entrou no ciclo, elas vão se duplicar. Então, supondo que eu tenho aqui uma molécula de DNA nessa célula, ok? Essa molécula de DNA aqui, que está sob a forma de cromossomo simples, que significa isso? É uma molécula de DNA só que está ali naquele cromossomo, certo? Esse DNA, ele vai se duplicar e formar 2 DNAs, ok? Cada braço que você está enxergando aqui é o quê? É uma molécula de DNA. Acontece que elas estão unidas. Tia Pri, não entendi como que é essa parada louca de sucesso. Enxerga aqui, ó. Imagina que aqui, esse DNA seja essa molécula aqui que eu desenhei para você, ok? Então tá aqui o meu DNA. Perfeito. Durante a fase S, o que vai acontecer? Essa molécula de DNA, ela vai se abrir, as cadeias se separam e cada cadeia serve de molde para produzir uma nova. Então, uma molécula de DNA mãe formou 2 moléculas de DNA filhas. E essas 2 moléculas de DNA filhas, elas estão o quê? Unidas, certo? Numa região chamada centrômero, que você vai conhecer depois, lá na mitose, perfeito? Só que essas 2 moléculas de DNA, elas são o quê? Elas são idênticas. O que eu estou querendo dizer com isso? Imagine a seguinte situação aqui com você. Supondo que essa minha molécula de DNA tenha esse ponto que eu marquei para você, que representa o quê? Um gene, que eu estou chamando de gene P. O DNA, ele é formado por vários genes que estão unidos. Eu peguei um de exemplo apenas. Durante a minha fase S, ocorre o quê? A duplicação, não é isso? Então, automaticamente, se esse DNA foi duplicado e formou esse cara aqui, e eu tenho 2 moléculas de DNA que são iguais a essa, logo, tá? Esse gene que eu pontuei para você aqui, chamei de P, ele também está aqui na sua versão o quê? Duplicada. É exatamente esse ponto vermelho que eu marquei aqui para você. Sossegadinho? Perfeito. Tá. Qual é a diferença desse DNA com esse DNA? Desse cromossomo com esse cromossomo? Note que aqui eu tenho um cromossomo que nós chamamos de cromossomo simples. É só uma molécula de DNA. Então aqui eu tenho só um genezinho P indicado aqui num lugarzinho que a gente chama de locus gênico. O lugar que o gene ocupa no DNA, nós chamamos de locus gênico. Então esse cara está aqui, esse gene P está aqui. Quando passa pela fase S, ocorre o quê? A duplicação. Então, eu dupliquei esse gene P aqui, eu tenho 2. Aí nós vamos lá para a fase G2. Esse material continua duplicado. Esse cromossomo que está duplo aqui, cromossomo duplicado, eu tenho 2 moléculas de DNA, 2 moléculas de DNA iguais e unidas, continua unida aqui, ok? E daí, o que vai acontecer? Vai passar pela mitose e essas 2 moléculas que estão unidas, elas vão se separar. E aí, cada nova célula vai receber o quê? Uma molécula de DNA, vai voltar a ser o cromossomo simples como era lá no início da célula que formou essas 2 aqui, ok? Tá? E aí, antes de ir para a divisão, antes de ir para a mitose, aqui na fase G2,
A minha célula, ela também vai olhar o que aconteceu, tá? Por quê? Porque durante todos esses eventos que ocorrem aqui durante o ciclo celular e até aqui durante a própria mitose, eu tenho pontos de verificação. Eu tenho pontos em que a minha célula, depois que ela trabalhou, ela vai parar e vai olhar e ver se tudo aquilo que ela produziu foi feito da forma correta. Se não foi feito da forma correta, ela vai se matar. Ela vai sofrer a apoptose, morte celular programada. Para quê? Para evitar que o erro, certo? Não resulte em células anormais. Então isso vai acontecer aqui na fase G1, depois que terminar a fase G1. Esse outro ponto de verificação, ele vai acontecer aqui, ó, evento super importante na fase G2. Por quê? Duplicou o DNA, cara, eu preciso ver se esse DNA que foi duplicado da forma correta, se o pareamento entre as bases está certinho, se não aconteceu nenhuma mutação, percebe? Esse ponto de verificação aqui é para analisar e corrigir os erros, reparar os danos, os erros do DNA. Isso vai acontecer aqui. É um evento super importante da fase G2. Além disso, o que mais que acontece? Na fase G2, a célula ela começa o quê? A acumular energia. Por quê? Porque durante a mitose ela gasta muita energia. Então ela vai acumular isso aqui, se preparar e entrar firme e forte para a mitose acontecer. Perfeito. Chegou aqui na fase G2, olhei, eu vi que está tudo certo com o meu material genético, aí a célula entra na mitose e realiza o processo formando células normais, corretas e iguaizinhas à célula que deu origem a ela. Perfeito. Ou cheguei aqui na fase G2, tia Pri, e de repente a minha célula viu que tinha coisa errada, mas ela não se matou. O que vai acontecer? Você vai formar aqui na mitose as novas células, iguaizinhas a essa célula que está alterada. Então, as células formadas aqui também serão alteradas. Aqui é a formação de células erradas. Aqui eu estou tendo o quê? A formação de células que não está com coisa legal dentro dela. Células anormais. Quando eu tenho crescimento de células anormais de forma rápida, exagerada, eu tenho a formação de um aglomerado de células. Eu tenho o quê? Um tumor. Triste, mas é verdade. Mas nem todo tumor, ele é o quê? Um câncer, tá? O tumor nada mais é do que o crescimento, o aumento do volume de uma determinada região do meu corpo. Mas quando esse tumor ele é decorrente do crescimento exagerado de células anormais, aí eu falo que esse tumor ele é maligno. Eu estou falando que esse tumor é o quê? É uma neoplasia, ok? São células anormais que foram formadas. E aí, tia Pri, o que acontece? Veja bem, o fato de ter formado células aqui, elas estarem crescendo, né, se multiplicando e formando células todas diferentes, não significa que seja o quê? Um tumor maligno. Pode ser o quê? Um tumor benigno. Qual a diferença do tumor maligno para o tumor benigno? Quando eu olho para o tumor maligno, as células que estão formadas aqui, elas continuam esse ciclo e continuam formando células também anormais. Mas esse processo é rápido, ok? Esse mecanismo de reparo, ele não existe, tá? Isso daqui não acontece. A consequência disso é a formação de forma rápida de células anormais. Então, o crescimento exagerado, a multiplicação exagerada de células anormais. Então, forma o que? Esse tumor. O que pode acontecer? Um grupo dessas células se destaca desse tumor, cai na circulação sanguínea e vai se alojar em outros órgãos do seu corpo, tá? E aí, o que eu tenho? Eu tenho a metástase, ou seja, as células cancerosas elas estão se espalhando. E isso é algo bastante triste. Por quê? Porque o câncer nada mais é do que doenças que têm como característica a formação dessas células anormais que conseguem se espalhar. Quando eu tenho um tumor maligno, isso é algo que pode acontecer. Quando o tumor ele é benigno,
isso não acontece. Eu tenho a formação de células, o crescimento dessas células, a multiplicação não é tão acelerada. Essas células não são tão anormais, elas são parecidas com aquelas que deu origem a elas, tá? Mas esse crescimento, ele é um pouco acima do normal, ocorre o quê? A formação desse aglomerado de células. Quando esse tumor ele é benigno, você faz um procedimento cirúrgico, você remove, ok? Quando o tumor ele é maligno, aí você precisa realizar as famosas quimioterapias, o tratamento, que é bastante agressivo, tá? E aí a pessoa vai ter as complicações decorrentes desse tipo de tratamento. Mas pensando no tumor benigno e me dando como exemplo, porque isso aconteceu comigo. Eu tive um tumor benigno no meu ovário direito, com 21 anos de idade. Como que eu percebi isso? Aí é que entra o detalhe do negócio. Por que ficar estudando isso daqui? É importante do ponto de vista de avaliações externas, perfeito? Entender o ciclo celular, o que acontece em cada fase. Marquei aqui para você. Mas do ponto de vista de você como ser humano, é importante você conhecer se está tudo bem com o seu corpo, tá? Se você sabe como que as coisas funcionam e funcionam bem de forma correta, quando algo de diferente acontece, você percebe, porque você se sente. Então é isso que aconteceu. Eu percebi que tinha uma coisa de estranho. Então eu fui verificar e descobri que eu tinha o quê? Eu tinha um tumor e foi preciso retirar ele, tá? E através de uma biópsia foi verificado que era um tumor benigno, ou seja, não foi resolvido a partir do momento que foi o quê? Extraído, tá bom? Então é importante a gente conhecer isso daqui para a gente saber qual é a maneira correta do funcionamento do nosso corpo. Porque se algo de diferente acontece, a gente tem como correr atrás e resolver o problema. Porque quando está no começo a gente consegue resolver. Na maioria das vezes a gente consegue, tá bom? Então fica essa minha dica aqui para você, beleza? Grande beijo, forte abraço. Espero que você tenha entendido. Fica com Deus e até a próxima videoaula com a Tia Pri. Tchau, tchau, minha gente!